Evangelho de João, versículo 4, verso 46 em diante, conta uma história de uma autoridade, um prefeito, que está com o filho doente em Cafarnaum. Ele está lá em Cafarnaum, o filho dele está doente. Ele fica sabendo que Jesus chegou na Galileia, uma cidade que fica a 23 quilômetros de Cafarnaum. E como ele está com o filho doente, desesperado, ele pega um cavalo e vai correndo para Cafarnaum para chegar lá, para poder encontrar o profeta, encontrar Jesus. Jesus tinha fama de ser um grande profeta. E aí ele vai e consegue encontrar Jesus. Quando Jesus o recebe, a primeira coisa que Jesus fala é o seguinte, ele diz assim: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum o crereis. Jesus está dizendo o seguinte, falou, olha, se você estiver esperando ver alguma coisa para poder então crer num milagre, esquece. Não é assim que funciona. Não é assim que eu trabalho. Presta atenção, vou repetir. A pessoa veio procurar Jesus em busca de um milagre. E quando chega até Jesus, a primeira coisa que ele diz é: se você estiver esperando ver alguma coisa para crer, esquece. Não é assim que funciona. Aí o prefeito diz assim para ele: não, preciso que você vá na minha casa, meu filho está doente. Quando o prefeito diz assim: preciso que você vá na minha casa, meu filho está doente, e ele diz isso porque na cabeça dele, ele tem que cumprir o rito da oração. E qual que é o rito da oração? O rito da oração é: ou eu pego o meu doente e levo até o profeta impõe a mão e ora, ou o profeta vai até a casa de quem está doente e impõe a mão e ora. Então, na cabeça do prefeito, na cabeça da autoridade, tem essa mecânica, né? Eu preciso que o profeta imponha a mão sobre o doente e aí então ore. E aí então, se o profeta orar com as mãos sobre a vida do doente, sobre a pessoa do doente, a cabeça do doente, então existe a possibilidade de acontecer um milagre. E ele chega para Jesus com essa expectativa, né? Com a expectativa de explicar para Jesus como que ele espera que o milagre aconteça, né? Então ele chega lá e antes dele falar qualquer coisa, Jesus fala assim: se você estiver esperando ver para poder crer, esquece. Aí ele fala: não, vem comigo para Cafarnaum que meu filho está doente. Aí Jesus dá outra informação para ele, falou: vai, teu filho está bem. E quando ele fala vai, teu filho está bem, Jesus quebra a expectativa, quebra a mecânica pela qual aquele homem acreditava que somente o milagre poderia acontecer. O homem chega para falar com Deus já com expectativa, assim: se Deus fizer um milagre, com certeza esse milagre terá que passar pela mecânica do milagre, terá que acontecer assim, 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 porque aí eu sei que esse milagre vai ser de Deus. E quando ele fala isso para Jesus, a primeira coisa que Jesus fala: olha, se quiser ver para crer, esquece. Ah, eu preciso que você vá lá. Seu filho tá bom, pode ir embora. O que é aquele homem? Qual foi a decisão daquele homem? A decisão daquele homem é que, quando Jesus fala para aquele homem: vai, teu filho tá bom, aquele homem desarma, velho. Ele crê nas palavras de Jesus. Quando Jesus fala: vai, teu filho está curado, teu filho está bom, a palavra de Jesus produz fé naquele homem. Porque Romanos 10:17 nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então Deus falou com aquele homem, e a palavra de Jesus produziu fé naquele homem. Automaticamente ele pega toda a religiosidade dele, toda a expectativa, toda a mecânica que ele tinha de que o milagre tinha que cumprir certos ritos, tem que pegar o profeta, tem que levar para Cafarnaum, eu tenho que pegar Jesus, eu tenho que botar Jesus na minha biga ou no meu cavalo. O que é biga? É aquele carro romano que as pessoas... Eu tenho que pegar Jesus, botar no meu carro, ou na minha biga, ou no meu cavalo, e levar ele lá para Cafarnaum, 23 quilômetros, lá em Cafarnaum, ele tem que estender as mãos, aí ele tem que orar, aí então eu vou crer que assim é que vai acontecer o milagre.
E Jesus fala, não, vai, teu filho tá bom. E quando Jesus fala, vai, teu filho tá bom, gera fé na vida daquele homem. A ponto daquele homem sair daquela casa em que Jesus estava, e ele sai e ele não volta para casa. O texto diz que ele permanece na cidade. E o texto diz que ele fica na cidade até o outro dia. Ele simplesmente, quando Jesus fala, vai, teu filho tá bom, ele simplesmente entendeu que aquele problema que ele tinha com o filho está resolvido. Acabou-se tudo o que poderia esperar dessa situação. Não tem mais o que fazer. A última palavra vem de Deus. Ele deu a última palavra. Está curado. Se Deus falou, está falado. Está curado. O homem, tá bom. Então, ok. Então, vou resolver outras coisas. E ele sai para resolver outras coisas. A Bíblia diz que no dia seguinte, depois de ter resolvido as suas coisas, depois de ter estado na cidade, quem sabe lá, resolvendo suas questões pessoais, ele resolve ir para casa. Quando ele resolve para casa, ele encontra os funcionários dele que vieram ao encontro dele. E vieram ao encontro dele para encontrar. Você não voltou, você saiu atrás do profeta e sumiu. E aí os funcionários dele dizem para ele, seu filho tá bom, melhorou. E aí o homem pergunta assim, que horas que ele melhorou? Melhorou ontem, por volta do meio-dia, mais ou menos. Aí o homem lembra, nossa, meio-dia foi a hora que Jesus falou, vai, teu filho tá bom. Quando Jesus falou isso meio-dia de ontem, ficou bom mesmo. Funciona. E aí aquele homem volta para a casa dele. E aí o que acontece? Acontece que nessa passagem a gente vê o mecanismo religioso em operação e a gente vê Jesus desconstruindo o mecanismo religioso. Qual que é o mecanismo religioso? Que a fé pública era de que tem que se pegar o profeta, levar até a presença do doente, para o profeta orar, para então estender as mãos, para então acontecer alguma coisa. O que Jesus faz? Eu não vou seguir essa lógica religiosa. Eu não vim para trazer religião. Eu vim para trazer revelação. Religião é o esforço humano de se chegar até Deus. Revelação é a ação de Deus de se revelar para o ser humano. Deus não se submete à religião, Deus não se submete às leis da física, nem às leis humanas, nem terrestres, nem espirituais. Deus não se submete ao entendimento humano. Deus se dá a revelar. E ele então quebra a religiosidade, ele quebra a lógica do entendimento da fé daquelas pessoas naquele momento. Ele faz o que ele quer, da forma que ele quer. Então, a gente tem que aprender com isso, que quando a gente chega até Deus, né, quando a gente sai em busca de Jesus, a ordem que Jesus talvez nos transmita é uma ordem que vai muitas vezes até na contramão do sistema religioso. Né? Mas não tem problema ir na contramão do sistema religioso. Sabe por quê? Jesus não tem CNPJ. Jesus não tem CNPJ. Né? E naquela época, quando eu falo CNPJ, eu estou falando de instituição. Jesus não tem uma instituição a qual ele pertence. Quando Deus quis se comunicar para anunciar a vinda do Messias, tinha instituições que supostamente tinham o monopólio da Torá, instituições que tinham o monopólio da voz de Deus, instituições que diziam assim, se Deus vai falar com a sociedade, ele vai falar através da gente, né? Que eram os saduceus, que eram os sacerdotes. Se Deus vai falar, com certeza ele vai falar através da gente. Mas o que diz Lucas 3, logo no início do capítulo, Lucas 3? Diz assim que Lucas escrevendo, sendo Tibério César imperador de Roma, sendo fulano de tal imperador da Traconides, imperador da... Lucas vem falando, dando um monte de cargo, falando um monte de coisa, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes,
veio no deserto a palavra do Senhor a João Batista. Então, quer dizer, você tem toda uma instituição religiosa, toda uma estrutura religiosa, uma estrutura política e uma estrutura religiosa que arroga para si a voz de Deus. E Deus foi se comunicar com quem? Veio a palavra de Deus no deserto a João. Deus se comunicou fora do sistema religioso. Então, Deus não está muito preocupado com o CNPJ, com o sistema religioso. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e verdade, para se comunicar, para se relacionar. E quando ele for falar, quando ele for se relacionar, ele não vai falar nada religioso. Talvez ele diga coisas até que quebre essa lógica da religião, né? Mas se ele falar, coloque em prática, né? E outra coisa que a gente aprende com essa lição aqui, quando Jesus falou, aquele homem se acalmou, aquele homem descansou, porque a palavra de Deus é a última palavra, né? Então, Jesus falou, gerou fé naquele homem. E qual o fruto da fé? O fruto da fé é descansar. Então, se você está numa situação difícil procurando a voz de Deus, e talvez você perceba a voz de Deus nessa palavra, que essa palavra possa produzir fé e que a fé possa fazer você descansar. E com isso eu concluo dizendo que fé é descansar. Aquele homem ouviu a palavra de Deus, descansou, porque foi gerado fé. A ponto dele virar essa página e falar, esse problema já está resolvido, vamos para o próximo. E ele foi para o próximo. E quando seus funcionários chegaram para falar com ele pôde experimentar um milagre. E só experimenta o milagre quem descansa em Deus. Deus abençoe a todos vocês.